Considerado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença de saúde pública, o sucesso do tratamento depende, na maioria das vezes, dos aspectos psicológicos. Ótica Ponto de Vista, qualidade e proteção para a sua visão. E Foco Segurança e Portarias apresentam... Formado pela Unicinos em 1999, com formação em psicanálise pela Associação Psicanalítica de Porto Alegre e membro da Comissão de Especialidades da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. A minha convidada de hoje é a psicóloga Ellen Brenner. Psicóloga Ellen Brenner, seja muito bem-vindo para o programa Negócio. Obrigada, agradeço o convite por estar aqui. Ellen, quando se fala em obesidade, se associa muito com a cirurgia bariátrica, como uma forma de se resolver, muitas vezes, dessa doença, né? E quando eu disse agora na chamada que o sucesso, muitas vezes, depende dos aspectos psicológicos, eu gostaria de saber que aspectos são esses. Bem, Jorge, geralmente a pessoa que procura, né, um psicólogo, ou enfim, uma cirurgia bariátrica, ela fica muito surpresa de ter na equipe um profissional da psicologia, porque geralmente associa a questão do sobrepeso, da obesidade, com a questão da alimentação e atividade física, né? Mas bem, o que a gente coloca hoje, né, qual é o papel do psicólogo, né, no tratamento? Enfim, hoje a gente sabe que temos muitas informações, geralmente o paciente, né, que tem uma obesidade já passou por diversos tratamentos e a questão dele não é saber o que fazer, porque geralmente ele sabe o que fazer. A questão é conseguir colocar em prática aquilo que ele sabe. E eu te pergunto, ele sabe o que fazer? Ele sabe? Geralmente ele sabe? Geralmente ele sabe. E o que, né? que ele te diz quando ele diz, eu sei o que eu tenho que fazer? Sim. Bom, né, a questão da mudança, né? Eu preciso mudar de vida, né? Mas a questão de mudar não é algo simples de se fazer, né? Ao mesmo tempo que você tem o desejo de mudança, né, existe também a resistência à mudança, né? Que tem a ver com aquela questão da gente saber exatamente onde é que a gente está, né? Mas quando tu vai fazer uma mudança, tu não sabe o que advém daí. A mudança sempre, o desconhecido leva medo também, né? Isso. Principalmente quando envolve a questão de uma cirurgia bariátrica, né? Que é uma incógnita para o paciente. E algo que a gente fala muito é que, né, essa pessoa só vai saber do que se trata depois que ela experienciar isso, né, na prática, né, o que é realmente fazer uma mudança apoiada por essa ferramenta que é a cirurgia bariátrica. E aí eu te pergunto, qual o papel do psicólogo no período pré-operatório? Porque eu acho que a nossa audiência, muitas vezes não é o meu caso, pode ser o seu, mas algum familiar, algum amigo que precisa muitas vezes de um pequeno empurrão, um incentivo. Como a própria psicóloga Ellen comentou, as pessoas sabem o que precisam fazer, mas o difícil é dar essa iniciativa e começar por aí. E aí eu te pergunto, qual é o papel, qual é o teu papel nesse momento? Sim. Bom, a gente inicialmente faz uma avaliação, né, junto, que a gente gosta de colocar muito assim, a avaliação ela é junto com o paciente. Né? Não é o psicólogo que vai olhar de fora e dizer se essa pessoa está apta ou não a realizar a cirurgia bariátrica, né? Essa avaliação ela vai junto e geralmente é a própria pessoa, né, que se dá conta, claro, a partir do acolhimento, né, se ela está ou não preparada para enfrentar toda a demanda que é se submeter a um tratamento que inclui a cirurgia bariátrica. Posso te fazer uma pergunta de bate-pronto? Uma das primeiras coisas, precisa mudar a alimentação.
Isso eu acho que deve impactar de cara, né? Sim, 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 sim. Fala um pouco Muito. sobre isso, porque eu acho que é por aí que começa a dificuldade, né? Justamente, a questão alimentar, né? A gente vive hoje numa sociedade que estimula muito a alimentação, né? E é muito difícil para quem tem uma situação de obesidade, sobrepeso, resistir a isso, né? A gente brinca assim, hoje, bom, a comida está dentro da farmácia, do posto de gasolina, da livraria, está em todos os lugares, né? Então, é muito estímulo que se tem para comer. E, obviamente, que comer é algo que dá muito prazer, e dá um prazer imediato, né? A gente pode até dizer que é o prazer mais imediato que se tem, né, físico, porque os outros todos a gente tem que esperar, né? A gente tem que fazer um planejamento, né? A gente tem vontade de algumas coisas, mas não pode ser na hora, Claro. né? O alimento está ali, né? E o que acontece muitas vezes com a pessoa que tem, né, uma obesidade? Quanto mais o prazer fica focado nesse alimento, né, com o aumento de peso, vai dificultando todos os outros prazeres da vida, né? E muitas vezes, o que acontece? A pessoa que tem uma obesidade mórbida, coisas simples do dia a dia se tornam muito difíceis, né? Questões de higiene pessoal, de ter que dar uma caminhada, botar uma roupa, tirar uma foto, coisas Nossa Senhora. simples, né? São frustrantes. É isso que a gente escuta diariamente, né? A vida começa a ficar muito frustrante e aí o prazer se volta todo para a comida. Foi o que aconteceu nessa época aí de pandemia, né? Muitas pessoas com essa queixa, né, de aumento de peso nesse período. Além de ser um período assim muito ansiogênico, né, ele nos restringiu de todos os prazeres da vida, Claro, né? claro. E a gente ficou, né, encerrado em casa, exercitando Comendo. o único, isso aí, o único prazer possível, né? Mas que coisa. Então, o que a gente coloca assim, né, para o paciente que vem buscar o atendimento assim? Precisa ter uma mudança de vida. Não é só uma mudança alimentar, né? Precisa mudar o pensamento, a forma de lidar com o alimento, né? Então, por isso que não é tão simples, não é só vou numa nutricionista, só vou para academia. Mas né? quando diz a forma de ver o alimento, Isso. mas eu te isso. pergunto, então ele está vendo esse alimento como sendo a salvação da vida dele, vamos dizer assim, pensando que ele pode achar, ter as frustrações deles minimizadas, tendo aquele momento prazeroso de se alimentar. É mais ou menos assim? Isso. É isso aí que tu tá colocando, assim, porque muitas vezes o que as pessoas trazem? Eu como quando eu tô triste, eu como quando eu tô muito feliz, para comemorar, né? A gente come. Sim. Então, quando eu estou ansioso, e hoje em dia é difícil que eu não esteja ansioso, né? Que é um mal do nosso tempo, né? A questão da ansiedade. Então, uma forma de acalmar, de aplacar essa ansiedade é através da comida, né? Bom, a gente costuma colocar que o primeiro vínculo de afeto que a gente tem no mundo é com a alimentação, né? A alimentação. O ato de mamar, Isso. a amamentação. A amamentação e mesmo, enfim, na relação ali de acolhimento com os pais, o alimento ele está sempre, né, em jogo. Então, muitas vezes, né, a pessoa vai buscar no alimento esse acolhimento, né, essa solidão, muitas vezes, que sente naquele momento, busca através do prazer do alimento. Emocional, né? puramente. Emocional, comer emocional, que a gente chama, né? Então, o que acontece com isso, né? O alimento, a gente precisa tratar o que está antes, né? A obesidade é só uma pontinha do iceberg, né? Tem que pensar e analisar o que está por trás de tudo isso, né? E tem as questões individuais de cada de cada pessoa, com seus sintomas, né? A forma como lida com o mundo. E tem, como eu estava falando antes, a questão social, que é o estímulo, né? Para a gente comer. A gente vive hoje numa sociedade de consumo, né? E o alimento, né? Hoje em dia,
ele passa a ocupar um lugar muito importante nessa cadeia de consumo, né? E a gente percebe, assim, que quando tu olha uma propaganda, por exemplo, de alimento, o que está por trás da propaganda? Que ela não vende o alimento, né? Ela está vendendo tudo que esse alimento representa, né? Pois olha, Eli, uma coisa muito interessante que eu vou te contar um caso exatamente que uma vez eu observei indo para o aeroporto, estava andando de Transurb. E aí entrou uma senhora, ela completamente obesa, e aquele pessoal oferecendo alguma coisa. E aí apareceu lá um docinho, alguma coisa, e eu estava de frente para ela. E ela pegou aquele doce, ela olhou aquilo, ficou admirando aquele doce, e daqui a um pouco ela começou então a experimentar. Realmente, eu olhando, não é minha área, mas eu comecei a observar o quanto era prazeroso aquele momento. Quem sabe era o único prazer que ela estava tendo naquele momento, durante todo o dia e até mesmo quando fosse chegar em casa, né? Então é uma coisa muito, muito interessante. Mas eu estou achando extremamente boa essa nossa conversa, porque a forma como tu estás colocando, eu imagino que aquele paciente que chega e começa a ter essas pequenas informações já tem um grande início para o acolhimento e para uma tomada, de repente, de posição de mudar a sua vida. Se você está gostando desse assunto, é informação e queira levar para ti, para todos nós e para os seus amigos, fique conosco logo após os nossos comerciais. Olá, como você já sabe, sou Jorge 3 do programa É Negócio, que vem sendo um sucesso de audiência em Novo Hamburgo e região. E a Vale TV vem conquistando a preferência de mais pessoas. Se você quer ter seu negócio conectado com quem traz qualidade e visibilidade para a sua marca, junte-se a nós. Entre em contato conosco. Voltando para o programa É Negócio, tendo como convidada a psicóloga Ellen Brenner, e nós estamos tendo uma conversa que é de extrema importância, considerando que a obesidade é considerada também uma doença de saúde pública. E nós estamos falando agora nesse intervalo, e eu perguntei, mas Ellen, a pessoa chega no consultório para poder fazer essa primeira avaliação, e aí eu quis saber dela, geralmente, quanto tempo a pessoa precisa para ela poder dizer assim, bom, eu estou pronto. E aí a Ellen estava me dizendo que isso não tem uma referência, vai de pessoa para pessoa, é isso? Isso mesmo. Bom, a avaliação no local onde eu trabalho é uma avaliação interdisciplinar, então conta com a nutrição, educação física, clínico, né? Tem toda uma equipe para fazer o tratamento, né, e o acompanhamento desse paciente. Então, isso, né, essa avaliação inicial, ela demora, né, que a gente não pensa como demora, mas enfim, ela leva em torno de 3 meses, né, quando o paciente já vem, né, um pouco com maior clareza do que ele quer, né. Mas pode acontecer, isso é algo muito subjetivo, não, claro, né, pode levar 6 meses, pode levar 1 ano, né? Isso depende de cada um. Depende de cada um, né? Isso. Mas eu imagino que qualquer cirurgia sempre é uma coisa que assusta qualquer pessoa. Mas eu imagino que uma cirurgia dessa, a pessoa vai com medo ainda maior, né? E por quê? Com certeza, com certeza. Primeiro, né, é a questão do medo da cirurgia em si, do procedimento, né? Mas o que a gente diz? Bom, a pessoa precisa ter medo, não é do procedimento, porque isso é algo que não depende dela, né? Depende do médico, né? E da competência desse médico, enfim, que vai estar ali fazendo a cirurgia bariátrica. O que ela precisa ter medo, e o medo, eu sempre digo, ele ajuda a gente a se proteger,
E ele é bom quando ele não é paralisante, né? Ela precisa ter medo, sim, do pós-operatório, né? Por quê? A responsabilidade passou toda dela. Isso, porque é dela, justamente. Boa. É tudo com ela, né? Pode ter acontecido tudo certinho na cirurgia, vai para casa e aí, né? O que ela vai fazer com toda a orientação, com todo o preparo que ela recebeu antes da cirurgia, né? Então, por isso que a gente coloca muito isso. Bom, sim, tem que ter medo, né? O medo vai te ajudar a proteger. Primeiro é o medo de morrer, né? Que eu digo que a cirurgia é muito eficaz porque é o único tratamento, a única dieta, enfim, tratamento que a pessoa tem medo de morrer. É isso, segura ela, faz com que ela não vá comer aquilo que ela tem vontade. Qualquer outra dieta, hoje eu não vou, né? Não vou fazer, hoje eu vou comer. Sim, sim. Com a bariátrica, não, né? Não tem, pelo menos no início, né, nas dietas mais restritivas, é assim que funciona. Né? O primeiro mês ali é risco de vida. Nós já estamos falando do pós-operatório. Isso. Eu ia te perguntar exatamente sobre os cuidados que preciso ter. Sim, sim. Então, como eu estava te colocando, assim, um mês depois, né, tem o risco de vida se a pessoa não seguir fielmente o que é prescrito pela nutrição, né? Passando esse um mês, tem o risco dela passar mal, se ela comer algo, não mastigar bem, ou enfim, comer algo que não está prescrito, pode passar mal, né? Depois, com o passar do tempo, já não tem mais isso, e aí vem o medo de voltar a ganhar peso, né? Eu digo, é bom que tenha, porque existe o risco, né? Existe o risco de voltar a ganhar peso, sim. E nesse pequeno tempo, a pessoa praticamente nem consegue assimilar uma nova vida, né? Quando isso não acontece de imediato, porque eu estive, eu conheço um pouquinho esse assunto aqui porque eu tive um bate-papo super legal com o meu amigo Dr. Carlos Dillenburg, que é um especialista nessa área de cirurgia bariátrica, e inclusive é onde a minha convidada de hoje, a psicóloga, ela faz parte da equipe, que é multidisciplinar, né? Isso. Então, nós estamos falando de qualidade de vida, é tudo, Tia, mas se a pessoa não se cuidar na arrancada, Tia, nem consegue pegar o gostinho disso. É isso, sim? Isso. O que acontece, né? Eu já passei, a gente estava falando do pré, já passei para o pós, mas assim, claro que no pré, como é, assim, como eu te coloquei, assim, em torno de 2, 3 meses, a pessoa está recém iniciando uma mudança de vida, né? Na verdade, ela vai se solidificar nesse primeiro ano pós-bariátrica, né? É nesse momento que ela precisa realmente focar na mudança. Porque se não acontecer, né, vai passar esse um ano e a pessoa vai voltar a ser a pessoa que ela era antes da bariátrica. E aí é aquela equação. Não tem como a gente ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas que fazia antes da bariátrica, né? Então, o papel também do acompanhamento com a psicologia no pós é para fortalecer a pessoa para que ela consiga colocar em prática aquilo que faz bem para ela, né? Obviamente que isso também é muito subjetivo, claro, né? O que faz bem para ela, assim como a forma como ela vai se proteger, tanto das questões internas dela, quanto das questões sociais, né? Que empurram ela, muitas vezes, para voltar a um comportamento que ela já tinha antes. Então, né, esse acompanhamento a gente avalia que é fundamental, né, com todos os profissionais. E precisa ser um acompanhamento interdisciplinar, porque a gente divide, né, o indivíduo para cada um estuda uma parte, mas na verdade as coisas acontecem todas juntas, né? Então não tem como tu ir buscar só, né, só uma área, né? A gente só consegue realmente ter um resultado porque a gente trabalha junto, porque a gente conversa sobre o paciente. Sobre o paciente, né? E é que é recorrente, assim, vamos dizer, da pessoa, a palavra não me vem agora, mas ela
ela mesmo que se trai, né? Ela de repente tô fazendo, daqui a um pouco ela vem com um discurso, tu já percebeu que não é bem isso que está acontecendo, mas ela vai lá e está te dizendo que está fazendo, né? Sim, Acontece isso sim, também. acontece, com certeza. Principalmente no pré, porque as pessoas têm muito medo de não serem, serem liberadas para cirurgia. Então elas falam, né? A gente às vezes diz, mas como assim? Come tão pouco e, né, desenvolveu... Não está dando a diferença que precisa dar. Isso aí. Então, claro que a gente também tem um entendimento seguinte, né? Comer é um ato inconsciente. Então, nem sempre, né, a pessoa consegue se dar conta da quantidade que ela come. E a gente escuta muito isso no pós, né, do paciente dizer assim, nossa, eu não fazia ideia do tanto que eu comia, né? Tanto é que eles vão para a mesa com a família e começam a ficar angustiados de ver os outros comer. Nossa, mas como comem, né? Começam a se dar conta disso só depois. Né? Tu sabes que eu acho assim de que as pessoas, e quando a gente está falando sobre isso, e ainda me lembro que quando eu estava aqui com o Carlos de Limburgo, a gente estava conversando que qualidade de vida, a pessoa tem mais produtividade, a atividade profissional fica melhor, a pessoa se sente mais feliz e produz mais e acaba gerando mais negócio. Então, cai dentro do nosso programa. Mas o que está acontecendo, que eu acho que é super interessante a gente poder falar, é de que tudo que está sendo dito aqui pela Ellen não é para assustar ninguém, muito pelo contrário. A ideia é trazer informações e encorajar para quem precisa desse empurrãozinho e, principalmente, dizer que tudo é possível desde que tu tenha uma firmeza na tua decisão. Eu acho, Ellen, que esses assuntos, como tu bem disseste no primeiro momento, de que nós somos invadidos permanentemente por muita informação sobre alimentação, sobre uma série de coisas, né? E a gente, às vezes, não consegue dar conta. Eu vejo mesmo pessoas que não estão nesse nível de situação, de obesidade, como se diz, mórbida, mas elas vivem fazendo regimes e tudo para poder e nunca conseguem. Imagina quando chegar no momento que fosse precisar fazer um movimento desse assim, né? Sim. Mas eu queria muito, assim, que tu pudesse fazer as tuas considerações finais, primeiramente te agradecer, porque tu estar aqui comigo nessa noite, é um prazer muito grande trazendo essas informações, mas eu gostaria muito que tu fizesse as tuas considerações finais e pudesse passar uma mensagem para a nossa audiência de que o melhor da nossa vida é a gente poder vivê-la bem, né? E para isso precisa-se fazer a nossa parte. Por favor, sinta-se à vontade. Sim. Bem, nessa questão de obesidade, eu considero assim muito importante, né, que a pessoa que está incomodada com essa questão, que quer buscar, né, um tratamento, que procure sempre, né, uma equipe interdisciplinar, porque não tem como um profissional só tratar a obesidade. É uma doença crônica, muito complexa, que tem muitos fatores, que traz muitos prejuízos para a vida, né, da pessoa. Então, precisa realmente, né, buscar profissionais que atuem, né, nesse conjunto, porque senão, né, é isso que a gente vê, assim, né, propagandas, dietas milagrosas, profissionais que prometem, né, e na verdade, muitas vezes, tratamentos que fazem mal à saúde, né, e não para a bem. saúde física e emocional, né? Isso, sim. Mas te agradeço muito de estar aqui. Tuas informações, elas foram muito boas. Tenho certeza que a nossa audiência pôde assimilar alguma coisa. O programa É Negócio vai se despedindo nesse momento, deixando já o convite para a próxima semana, desse mesmo horário, às 22 horas, na terça-feira. E agradecer sempre, cada vez mais, a participação de todos. Estejamos em paz, estejamos com Deus e até breve. NH Saúde, a nossa clínica, e Y Tudo é Comunicação apresentaram
Obrigada.